Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Rogério Scarione tá chegando, porque aqui na nossa live, a torcida Coxa Branca não para de perguntar sobre o possível camisa 9. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT, boa tarde a todos meus amigos do Bate Pronto e boa tarde a todos também que nos ouvem aqui na Jovem Pan News e nos acompanham também pelo nosso YouTube da Jovem Pan Grupo RIC. Então vamos começar já botando fogo aí nessa questão de um possível camisa 9, porque o Coritiba não negocia apenas com um jogador, TT. O Coritiba tem pelo menos 3 nomes que estão ali, né, em pauta dentro do clube e negociando com o Coxa para ser o camisa 9, o sucessor, né, do Slimani, já que o Coritiba não conta mais com esse jogador, acabou rescindindo seu contrato com o clube na semana passada e desde então o Coritiba faz buscas pelo novo centroavante. Existem 3 opções e o que eu posso adiantar são jogadores com características próximas. Jogadores fortes fisicamente, atacantes que tenham ali características um pouco mais posicionais, ou seja, jogadores que fazem ali aquela função um pouco mais de preencher a área, de ocupar espaços e estar sempre ali brigando com os zagueiros. O Coritiba vem buscando um jogador assim, porque de acordo ali com um diagnóstico feito pelo departamento de futebol, principalmente pelo Júnior Chávari, esse time do Guto Ferreira vem criando muitas oportunidades durante as partidas, principalmente de bolas cruzadas na área. Foi ali entendido por parte desse departamento do Coritiba que o time vem conseguindo chegar muitas vezes à linha de fundo e colocar a bola na área. Só que tá faltando aquele jogador para, de fato, empurrar a bola para a rede. Aquele camisa 9, o famoso matador. Então o Coritiba está no mercado atrás de um jogador que faça essa função. Um primeiro nome já surgiu, que é o Leandro Damião. E eu explico o porquê. O Leandro Damião, que atualmente estava no futebol japonês, agora, pelo que a gente tem visto, está livre no mercado, está estudando algumas possibilidades. Teve ali um namoro no mês de dezembro com o São Paulo que acabou não dando certo. O Damião, ele seguiu o Coritiba nas redes sociais e isso já serviu para que a torcida do Coritiba inflamasse. Hoje pela manhã, realmente, os detetives da torcida já conseguiram detectar isso e realmente é um desses nomes que o Coritiba está buscando no mercado, mas tem mais 2 jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil, mas que também aí tem a fama de goleador, são jogadores que já atuaram aqui no nosso futebol e sempre disputando artilharias, não são necessariamente jogadores que tenham um lastro de Série B. Né, o pessoal fala muito, para a Série B é importante um jogador como, por exemplo, o Léo Gamalho. Agora há pouco a gente recebeu uma mensagem no nosso chat no YouTube, olha, o que vocês acham do Caio Dantas? O Dalco falou, olha, ele talvez tenha características ali próximas ao Edu, né, um jogador que já foi artilheiro da competição, um jogador que conhece, que sempre está ali fazendo seus golzinhos na Série B. A diretoria do Coritiba talvez não esteja pensando nisso para o momento, porque desses 3 nomes, nenhum deles é um jogador assim que tenha esse estigma de ser artilheiro da Série B. E o Coxa não está no mercado, TT, apenas atrás de um centroavante. A lateral direita também é uma preocupação. O Coritiba imagina que nesse início de temporada ainda precise de um lateral direito, um jogador um pouco mais experiente, porque no elenco conta apenas com o Natanael, que é o titular absoluto da posição, tem 22 anos, e o Diogo Batista, que tem apenas 19. O Diogo Batista que está disputando ali, de fato, pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, já que ele estava inscrito nos anos anteriores, mas acabou não tendo oportunidades. A primeira vez que ele acaba disputando mesmo uma partida de Campeonato Paranaense foi exatamente nessa temporada. O primeiro jogo dele, inclusive, foi lá em Londrina. Então ele tem apenas 2 jogos no Campeonato Paranaense, ele que estreou pelos profissionais no ano passado, naquela partida em que o Thiago Kozlowski assume a equipe fora de casa contra o Goiás, primeira vitória do Coritiba, inclusive no Campeonato Brasileiro de 2023, e recebeu algumas oportunidades ainda no Brasileirão. Mas a primeira realmente pré-temporada que ele faz, o primeiro ano que ele inicia entre os profissionais é esse. Então é um jogador que a gente não pode dizer que tem experiência. E talvez, né, por conta disso, a diretoria do Coritiba considere a contratação de um jogador que tenha um pouco mais de rodagem.
Então, além dos jogadores que ainda faltam ali alguns detalhes para serem oficializados pelo clube, que é o caso do Marcelo Benevenuto, zagueiro, que já chegou a um acordo com o Coritiba. A gente deve, inclusive, ter alguma atualização, alguma oficialização, inclusive, durante o dia de hoje. E também o David Ora, atacante que também vem do Fortaleza. Esses dois jogadores já estão certos. O David Ora, inclusive, já treina há mais de uma semana com o elenco do Coritiba. Mas ainda faltam ali algumas questões burocráticas, questões de documento, e o Coritiba tem pressa para regularizar esse jogador e também para finalizar a contratação do Marcelo Benevenuto. Além desses dois jogadores que já tem ali um acerto muito encaminhado, então o Coritiba busca no mercado um camisa 9 e um lateral direito. O camisa 9 está mais próximo, mas ainda o martelo não está batido. Existem ali 3 opções. Um deles realmente tem a preferência da diretoria da SAF do Coritiba. Eu acredito que no máximo até quinta-feira, acredito que amanhã a gente já consiga cravar aqui no Bate-Pronto, inclusive, quem será esse jogador. Mas o fato é que o Coxa vai reforçar seu elenco e vai estar trazendo um camisa 9, que talvez seja a grande contratação, pelo menos para esse início de 2024 do Coxa, além de um lateral direito. Acho que é necessário, né, Felipe Dalck? Eu acho que sim, principalmente o camisa 9, nesse momento, né? O lateral direito, o Diogo perdeu muito espaço, né? Você citou bem, né? Ano passado ele iniciou muito bem, inclusive, né? Ele fez aquela estreia dele contra o Goiás e ele realmente foi muito bem. Ele foi um pouquinho queimado e eu achei até injusto naquele jogo contra o Flamengo, né? Porque, ele pegou um Bruno Henrique que simplesmente estava voltando de lesão, querendo mostrar serviço, e o Bruno Henrique deitou nele. E esse ano o Diogo começou mal, e esse é um ponto importante para se destacar. Como atacante, o Edu começou muito mal e se machucou. O Ebert começou fazendo gol, mas depois não mostrou tanto assim. O Brandão ainda é uma expectativa. Foi bem no jogo contra a equipe do Andraus, mas ainda não tem como cravar que ele pode ser simplesmente o titular do Coritiba na Série B. Então eu acho bem justo, bem importante contratar um camisa 9, e daí eu creio que o mais próximo seja o Damião, Rogério? Ou o preferido, digamos assim? O Damião é uma das 3 opções, né? Não foi o primeiro jogador, inclusive, que o Coritiba buscou no mercado. Foram 3 jogadores, né? O Damião não foi o primeiro, mas é uma das negociações que estão em andamento, né? É uma possibilidade, e eu acredito, Dalck, sendo muito sincero, uma possibilidade bastante real de se concretizar, mas ainda existem outros nomes. Se fosse para eu colocar na KTO ali, se eles liberassem ali as odds entre os jogadores que eu tenho nome, talvez a minha aposta fosse no Leandro Damião. Até porque, se você for pegar aí no jogo não, né? Hoje, no Instagram, o Leandro Damião fez uma festa, né? Curtiu bastidores do Coxa, o vídeo, seguiu o Robson, seguiu o Coritiba, né? Então, às vezes é aquele lobby. Na verdade, isso aconteceu, Dalck, na semana passada. A torcida do Coritiba que olha... já foi na deu semana uma demorada. Passada? Na semana passada, então ele hoje seguiu... ele só curtiu os bastidores da vitória contra o André. Hoje ele curtiu os bastidores e aí começou a aparecer, né, ali pro torcedor, porque foi curtida uma publicação. Aí eles foram atrás. O Leandro Damião segue 4 clubes aqui no futebol brasileiro. Um deles é o Mirassol, que acredito que não seja uma possibilidade. O outro é o Inter, que foi o time que ele realmente apareceu pro futebol, que ele tem essa idolatria, foi campeão da Libertadores pelo Internacional de Porto Alegre. E o outro clube é o São Paulo, que talvez seja ali o clube que estaria brigando com o Coritiba por essa contratação. Isso porque em dezembro o São Paulo teve conversas com o Leandro Damião, só que a gente foi atrás hoje pela manhã, conversei com algumas pessoas que cobrem o São Paulo e falaram realmente existiram conversas preliminares, mas ainda era o Dorival. Era um jogador que o Dorival gostaria. Quando saiu o Dorival, parece que esse nome foi perdendo forças. E aí, já desde dezembro, eles não falam muito no nome do Damião. Então, o Coritiba surge após isso como uma possibilidade bastante real. A gente estava dando uma olhada nos números do Damião aqui, né? Ele fez uma grande temporada em 2021. Me corrija, 20 anos, se eu estiver errado. 2021, né? O Leandro Damião, exatamente. 2021. Quase 50 participações em gol em 50 jogos lá no Japão.
Baitas números, inclusive. Só que os outros anos depois, né, 2022 e 2023, não foram tão agradáveis assim, né? Em 2022 foram 7 gols e 2 assistências. E em 2023, 5 gols e apenas 1 assistência, né? Não 50 jogos, mas uma delas 30, outra 22 jogos. Então, assim, é um jogador que eu acho que o auge dele é natural, que já passou, né? Até porque se ele tivesse no auge ainda que ele jogou no Internacional, ele não estaria no Japão. Isso é bem natural na minha visão. Eu acho que é um jogador que pode ajudar, com toda certeza. Acho que é um jogador que tem mais lastro para jogar no futebol brasileiro do que os atletas que tem no Coritiba hoje. E como eu até citei do Caio Dantas, né? Não é um jogador de Série B, não é um jogador que vai se destacar na Série B, que já sabe a competição. Mas, cara, eu prefiro em termos de qualidade o Damião do que um cara que já foi artilheiro da Série B e fica preso nessa estatística específica, né? Diferente do Léo Gamalho. O Léo Gamalho foi artilheiro de umas 10 Série B, mais ou menos. O Léo Gamalho é o maior artilheiro da história da Série B, né? E o segundo já parou, então vai demorar para alguém passar, que era o Zé Carlos. Então, o Léo Gamalho, nesse sentido, ele realmente entregava muito. O Edu teve uma artilharia de Série B pelo Brusque e foi bem no Cruzeiro. Depois disso, ou antes disso, nada mais. O próprio Caio Dantas jogou muito no Sampaio Correia. Então são jogadores que, nesse caso, eu prefiro um Damião do que uma aposta num jogador que já foi artilheiro da Série B em algum momento. Você tem o exemplo do Bergson também, né? Que é artilheiro da B pelo Paysandu e depois vai ao Atlético e não consegue jogar. Hoje na Malásia ele tá fazendo muito gol. É um dos artilheiros do mundo na Malásia, mas não conseguiu jogar no Atlético. Na Malásia. Opinião da galera por aqui. O Pianovski dizendo que o Leandro é melhor que o Slimani. Rogério Coelho dizendo que Leandro Damião é o Ricardo Oliveira 2.0. A galera é muito criativa, né? Cara, assim, o Ricardo Oliveira tem uma carreira muito maior que a do Leandro Damião, né? Só que o Ricardo Oliveira veio pro Coritiba com 41 anos. Praticamente. São 7 a mais. 7 a mais do que tem o Damião hoje, né? Exatamente. E eu não concordo que o Damião é melhor ou maior, sei lá, que o Slimani. Não. E o Jovenil Soares da Silva. Ele tem números melhores, Fê. Mas... Não. Também ligas completamente diferentes, né? O Slimani jogou Premier League, jogou ligas mais difíceis. Mas o Damião, ele tem um ano a menos do que o Slimani e tem um número de gols maiores, né, na carreira do que o argelino. O Guilherme Dantas, eu querendo o Romarinho, o Coxa vem com o Damião. O Jovenil da Silva. Não, queria o Romarinho também. Aí não dá, né? O Jovenil da Silva. Romário, né? Damião não, por favor, é um ex-jogador. O Luiz Carlos Chocaski dizendo que o Damião será um novo Fran Sérgio. Chega de velhinhos no Coritiba. Rogério, atualiza pra gente essa questão aí da torcida, porque no último jogo cerca de 2.000 torcedores foram impedidos de assistir a partida ao vivo no Couto Pereira. Bom, vamos lá, Tete. Em relação a isso, a torcida do Coritiba vive uma expectativa para uma reversão dessa decisão temporária da Justiça em proibir aproximadamente 1.900 torcedores do Coritiba que tem alguma forma de ligação com as torcidas organizadas Dragões e Império Alviverde. Isso porque, né, na última sexta-feira, o Ministério Público do Paraná acabou proibindo que pessoas, torcedores associados às torcidas organizadas pudessem frequentar o estádio Couto Pereira no ano de 2024. Por conta daquele episódio de invasão na Vila Capanema, na partida entre Coritiba e Cruzeiro, pela 36ª rodada do campeonato, a Império, né, num primeiro momento acabou sendo banida, né, dos estádios, dos estádios do estado do Paraná, não só do Couto Pereira. E aí, na última sexta-feira, a torcida foi surpreendida com essa medida temporária do Ministério Público. E aí, cerca de quase 2.000 torcedores, informação que nós temos aqui, exclusiva da Jovem Pan News, inclusive, é que desses, mais de 200 torcedores já haviam efetuado o check-in para a partida contra o Andraus e simplesmente foram proibidos de adentrar ao estádio. E aí realmente ficou algo bastante
confuso ali para os torcedores, alguns deles não entendiam o motivo pelo qual nós recebemos mensagens, TT, inclusive de torcedores explicando que a ligação deles com a torcida organizada foi que há mais de uma década atrás teve torcedor que foi ao show do Charlie Brown Jr., que era promovido, que era uma festa de aniversário da torcida Império Alviverde, e aí por conta disso eles acabaram fazendo um cadastro e foram proibidos, sem ter nenhuma ligação oficial realmente com a torcida. Então essa decisão do Ministério Público ficou bastante confusa. E mediante a isso, o Dr. Jeffrey Chiquini, advogado da Império, acabou entrando com uma liminar pedindo para que realmente essa decisão seja cassada. Nos próximos dias, a promessa da defesa da torcida é de que realmente a gente tenha ali alguma novidade sobre isso. A tendência é que realmente essa medida, essa decisão seja revertida, porque realmente não tem o menor cabimento, né? Muitos desses torcedores sequer estavam na Vila Capanema no jogo contra o Cruzeiro e agora estão proibidos de frequentar o Couto Pereira no ano de 2024. Realmente não tem cabimento uma coisa dessa. E antes da partida contra o Andraus, inclusive, o técnico Guto Ferreira acabou comentando sobre essa situação. Vamos ouvir aí o técnico do Coxa. Proporcionar um ambiente de segurança, né, de alegria dentro do futebol, que esse é o objetivo do evento, né? Mas infelizmente acontecem deslizes, acontecem situações não tão boas e que geram algumas punições. Mas a gente gostaria que as pessoas responsáveis tivessem um pouco mais de carinho, de repente pensassem um pouquinho mais para que esse tipo de decisão pudesse punir exatamente os responsáveis, né? E não acabasse chegando a pessoas que de repente não tinham a mínima condição, o mínimo erro, né, de estar recebendo essa punição. E aonde esse tipo de punição está respingando também, né, o nosso torcedor sendo cerceado do direito de manifestação, de torcer da melhor maneira possível, né, o espetáculo tendo o seu ambiente tolhido, né, de uma alegria maior. Tá aí, palavras então do técnico Guto Ferreira acerca dessa decisão do Ministério Público em proibir os torcedores do Coritiba ligados às torcidas organizadas de frequentarem o estádio Couto Pereira no ano de 2024. Guto Ferreira comentando essa situação que realmente acabou pegando muita gente, muito coxa branca de surpresa. A gente já bateu muito nessa tecla, né? Eu acho vergonhoso ali, até gravou um vídeo ontem, tá nas nossas redes sociais, para quem quiser acompanhar também a opinião dele. E eu sou muito da opinião que o Ale teve, né? O Ministério Público, quando a gente está pedindo para eles punirem CPF, não é todos, né? São alguns, e são os identificados por ter invadido, por ter brigado, por ter feito qualquer coisa. Não tem problema nenhum. É fácil e rápido para resolver isso. Todos os estádios hoje têm câmeras, as televisões sempre auxiliam e a própria diretoria das torcidas organizadas auxiliam na identificação dos membros. Seja Fanáticos, seja Império, seja Fúria, seja qualquer torcida organizada. Sempre eles entram em reuniões com